Você já pensou que você e Einstein poderiam ter algo em comum? Não me refiro ao cabelo bagunçado dele, mas àquelas características que fazem uma mente brilhante. Neste vídeo, vamos explorar os 11 sinais que os especialistas identificaram como indicadores de uma inteligência excepcional. O último sinal vai te deixar sem palavras. E quem sabe, você pode descobrir que tem sido um gênio disfarçado todo esse tempo. Antes de mergulharmos nesses sinais, se você encontrar valor nesses vídeos, por favor, inscreva-se e clique no sino para se manter atualizado. Vamos começar. Você já se perguntou se é mais inteligente do que pensa? Bem, prepare-se porque estamos prestes a mergulhar no primeiro sinal que pode revelar que seu cérebro é um tesouro escondido. E não se trata da sua habilidade de lembrar todas as letras das músicas de reggaeton, embora isso também tenha seu mérito. Estou falando sobre a curiosidade insaciável, aquela coceira mental que faz você querer saber o porquê de tudo. Soa familiar? Se você se encontra constantemente fazendo perguntas, buscando respostas e explorando novas ideias, parabéns! Você pode estar mostrando o primeiro sinal de uma inteligência excepcional. Como disse o grande Leonardo da Vinci, a curiosidade é a mãe de todo conhecimento. E ele certamente sabia do que estava falando. Esse gênio renascentista não se contentava em ser apenas um pintor. Ele também foi inventor, cientista, matemático, engenheiro e até cozinheiro em seu tempo livre. Bem, eu acabei de inventar essa última parte, mas não me surpreenderia. Mas você não precisa ser um gênio renascentista para cultivar a curiosidade em seu dia a dia. Você pode começar questionando o que dá como certo. Por que o céu é azul? Como o Wi-Fi realmente funciona? Por que meu vizinho insiste em cantar ópera às 3 da manhã? Bem, talvez algumas perguntas sejam melhor deixadas sem resposta. A curiosidade não só te torna mais inteligente, mas também te conecta com um princípio fundamental do estoicismo, amor fati, ou amor ao destino. Estoicos como Marco Aurélio nos ensinaram a abraçar tudo o que nos acontece com curiosidade e abertura. Mesmo as situações difíceis podem ser oportunidades para aprender e crescer. Agora, se você está pensando, mas eu não sou curioso, estou perdido, não se preocupe. A curiosidade é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Experimente isto. Aprenda algo novo todos os dias. Pode ser um fato curioso, uma palavra em outro idioma ou como fazer origami com recibos de supermercado. Você nunca sabe quando isso pode ser útil. E se precisar de inspiração, pense nas grandes mentes curiosas da história. Albert Einstein disse uma vez: "Não tenho talentos especiais, sou apenas apaixonadamente curioso." Se a curiosidade foi suficiente para Einstein, imagine o que pode fazer por você. Lembre-se, a verdadeira inteligência não é ter todas as respostas, mas fazer as perguntas certas. Então, da próxima vez que se pegar se perguntando por que os pombos balançam a cabeça ao caminhar, não se reprima. Essa curiosidade pode ser um sinal de que seu cérebro está pronto para conquistar o mundo, ou pelo menos ganhar o próximo jogo de trivia. Você já sentiu que a vida joga um balde de água fria na sua cara? Bem, segure-se porque estamos prestes a mergulhar no segundo sinal de inteligência, a adaptabilidade aos desafios. E não se trata da sua habilidade de desviar de poças em dias de chuva, embora isso também tenha seu mérito. A adaptabilidade é como o superpoder secreto dos gênios. É a capacidade de fazer malabarismos com problemas e sair por cima, como um gato que sempre cai de pé. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que pessoas com alta inteligência emocional são mais adaptáveis e resilientes. Quem diria? Acontece que ser um camaleão emocional te torna mais inteligente. Mas o que a filosofia tem a dizer sobre isso? Bem,
nossos amigos estoicos têm algo a contribuir. O conceito de viver de acordo com a natureza não significa sair por aí abraçando árvores. Embora, se você quiser, vá em frente, significa adaptar-se ao fluxo natural das coisas. Como disse Marco Aurélio, não reclame da água fria, nade nela. Imagine por um momento que você é como a água. A água se adapta a qualquer recipiente. Pode ser um copo, uma garrafa, até mesmo aquele molde de gelatina em forma de coelho que sua avó traz no Natal. A inteligência adaptativa é exatamente isso: moldar sua mente para se encaixar em qualquer situação. E falando de situações inesperadas, já aconteceu de você chegar a uma festa à fantasia e ser o único fantasiado? Ali você tem uma oportunidade perfeita para praticar sua adaptabilidade. Você poderia dizer que está infiltrado em uma reunião de não fantasiados. Bum, adaptação a 100%. Mas falando sério, a adaptabilidade não é apenas para situações cômicas. É uma habilidade essencial em um mundo que muda mais rápido do que as tendências nas redes sociais. Como disse Charles Darwin, não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas a que melhor se adapta às mudanças. Então, como podemos cultivar esse superpoder? Primeiro, abrace a mudança como se fosse seu tio favorito no Natal. Segundo, pratique o sim e. Em vez de se bloquear diante dos desafios, aceite a situação e acrescente algo novo. E terceiro, lembre-se de que cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Às vezes, o disfarce é muito bom e difícil de ver, mas está lá. Na próxima vez que enfrentar um desafio, imagine que você é um ninja da adaptabilidade, flexibilidade mental, pensamento rápido e talvez uma cambalhota ocasional, opcional, mas impressionante. Lembre-se, a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar, mas com adaptabilidade, você pode desfrutar até daquele chocolate recheado com algo estranho que ninguém quer. Você já tentou explicar algo e se sentiu como um gato tentando desenrolar um novelo de lã? Bem, prepare-se porque estamos prestes a desvendar o terceiro sinal de inteligência: a habilidade de simplificar o complexo. E não se trata do seu talento para resumir uma novela de 200 capítulos em 3 frases. A verdadeira inteligência brilha quando você consegue pegar uma ideia complicada e transformá-la em algo tão claro quanto água cristalina. Como disse o próprio Albert Einstein, se você não consegue explicar de forma simples, você não entende bem o suficiente. E Einstein certamente sabia de coisas complicadas. O cara explicou o universo em uma equação de 5 letras. Mas você não precisa ser um gênio da física para dominar essa arte. O filósofo estoico Epicteto nos lembrava: é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. Então, antes de simplificar, vamos admitir que não sabemos tudo. Surpresa! Essa humildade é o primeiro passo para a clareza mental. Agora, como podemos colocar essa habilidade em prática? Imagine que você tem que explicar como a internet funciona para sua avó. Não vale dizer, é magia. Tente dividir em ideias simples: redes, informações viajando, computadores conversando entre si. Bum! Você acabou de simplificar algo complexo. E falando em simplificar, os estoicos eram mestres nisso. Marco Aurélio, em suas meditações, reduziu a felicidade a uma fórmula simples: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Você não precisa de um doutorado em filosofia para entender isso, certo? Mas cuidado, simplificar não significa ser simplista. É como fazer suco de laranja. Você remove a casca e as sementes, mas mantém todo o sabor e nutrição. O psicólogo cognitivo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel, demonstrou que nosso cérebro prefere informações simples e fáceis de processar. Então, quando você simplifica, não só se faz entender melhor,
mas também torna sua mensagem mais memorável. Aqui vai um exercício prático para você. Pegue um conceito complicado do seu trabalho ou hobby e explique para uma criança de 10 anos. Se a criança entender e não adormecer no processo, parabéns, você dominou a arte da simplificação. Outra técnica que você pode usar é analogias. Compare o complexo com algo familiar. Por exemplo, o sistema imunológico é como um exército que defende seu corpo. Você pode até criar imagens mentais ou desenhos simples para representar as ideias mais complexas. Lembre-se, a clareza mental não só te faz parecer mais inteligente, mas também te ajuda a entender melhor o mundo ao seu redor. Como disse Leonardo da Vinci, a simplicidade é a sofisticação suprema. Então vá em frente, seja um simplificador sofisticado, um mestre do minimalismo mental, um Picasso das palavras simples. Seu cérebro e todos ao seu redor vão te agradecer. Você já se sentiu como o mais inteligente da classe apenas para perceber que mal arranhou a superfície do conhecimento? Bem, segure-se porque estamos prestes a mergulhar no quarto sinal de inteligência: autoconsciência e humildade. E não se trata da sua habilidade de admitir que não sabe dançar salsa. Embora isso também conte, a verdadeira inteligência brilha quando você reconhece seus próprios limites. É como ter um GPS mental que te diz, recalculando, toda vez que encontra algo que não sabe. E acredite, esse recalculando acontece mais frequentemente do que pensamos. Mas por que é tão importante estar ciente do que você não sabe? Acontece que existe um fenômeno chamado efeito Dunning-Kruger, que explica por que aqueles que menos sabem frequentemente pensam que sabem mais. É como se a ignorância fosse um superpoder que te faz sentir invencível. Spoiler, não é. Imagine por um momento que seu cérebro é como uma biblioteca. A autoconsciência é aquele bibliotecário ranzinza que te diz: você não sabe tudo. E embora às vezes seja irritante, aquele bibliotecário é seu melhor amigo no caminho para a verdadeira sabedoria. Os estoicos, aqueles velhos sábios, tinham muito a dizer sobre a humildade. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo em tempo parcial, escreveu: é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. Basicamente, se você acha que sabe tudo, você fechou a porta para o aprendizado e ninguém quer ser aquele cara na festa, certo? Mas não se preocupe, reconhecer que você não sabe algo não te faz menos inteligente. Na verdade, é exatamente o contrário. É como ter um superpoder secreto. Enquanto todos se gabam do que sabem, você está lá com sua capa de humildade, pronto para aprender algo novo. E falando em aprender, você sabia que os cientistas mais brilhantes são frequentemente os mais humildes? É verdade. Quanto mais eles aprendem, mais percebem o quanto ainda há para descobrir. É como se o universo fosse um quebra-cabeça infinito e cada peça que você encaixa revela 1000 mais para resolver. Então, como podemos cultivar essa autoconsciência e humildade? Primeiro, pratique a arte de dizer, eu não sei, mas adoraria aprender. É como um feitiço mágico que abre portas para o conhecimento. Segundo, questione suas próprias crenças. Pergunte-se, por que eu penso isso? Eu poderia estar errado? E terceiro, celebre seus erros. Sim, você leu certo. Cada erro é uma oportunidade para aprender algo novo. Na próxima vez que se sentir tentado a se gabar da sua inteligência, lembre-se, a verdadeira sabedoria está em saber que você não sabe. É como ser um detetive do seu próprio conhecimento, sempre procurando novas pistas e disposto a mudar sua teoria quando surgem evidências. E se tudo isso soa um pouco esmagador, não se preocupe, autoconsciência e humildade são como músculos. Quanto mais você as exercita, mais fortes elas se tornam. Então vá em frente, seja o Sherlock Holmes do seu próprio cérebro,
sempre curioso, sempre aprendendo e sempre pronto para admitir quando não tem ideia. Afinal, como disse Sócrates, só sei que nada sei. E veja até onde esse cara chegou. Você já sentiu que entende os outros melhor do que eles mesmos? Bem, segure-se porque estamos prestes a mergulhar no quinto sinal de inteligência: empatia e inteligência emocional. E não se trata da sua habilidade de adivinhar o que seu parceiro quer para o jantar, embora isso também tenha seu mérito. A inteligência emocional é como o óleo que lubrifica as rodas de nossos relacionamentos sociais. É a capacidade de entender e gerenciar nossas próprias emoções e as dos outros. E acontece que, segundo o psicólogo Daniel Goleman, a inteligência emocional é mais importante para o sucesso na vida do que o famoso QI. Tome isso, exames de matemática. Mas o que isso tem a ver com inteligência? Muito, meu amigo. Imagine por um momento que seu cérebro é como uma orquestra. A inteligência emocional seria o maestro, coordenando todos os instrumentos para criar uma sinfonia harmoniosa. Sem um bom maestro, até o músico mais talentoso soaria como um gato no cio. Os estoicos, aqueles velhos sábios, tinham um conceito chamado filantropia, que basicamente significa amor pela humanidade. Trata-se de cultivar uma conexão profunda com os outros, entendendo que todos fazemos parte da mesma grande família humana. Mas como podemos melhorar nossa inteligência emocional? Aqui estão algumas técnicas. 1. Pratique a escuta ativa. E não me refiro a acenar com a cabeça enquanto pensa no que vai jantar. Ouça de verdade, como se a outra pessoa fosse o episódio da sua série favorita. 2. Nomeie suas emoções. Se você pode identificar o que está sentindo, é mais fácil de gerenciar. É como rotular frascos de especiarias. Você saberá exatamente o que usar quando a situação exigir. 3. Coloque-se no lugar dos outros. E não me refiro literalmente, a menos que eles tenham sapatos muito legais. Ok, acho que devo parar com essas piadas. São muito ruins. Bem, tente ver as coisas da perspectiva deles. O filósofo romano Sêneca disse: somos membros de um grande corpo, e ele estava certo. A empatia nos conecta, nos torna mais fortes como sociedade. É como uma supercola emocional. E se você precisar de inspiração, pense em grandes líderes empáticos da história. Nelson Mandela, por exemplo, foi capaz de perdoar seus captores e unir um país dividido. Isso é inteligência emocional de alto nível. Lembre-se, não se trata apenas de ser simpático, é uma habilidade crucial em um mundo cada vez mais conectado. Como disse a antropóloga Margaret Mead, nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos reflexivos e comprometidos pode mudar o mundo. De fato, é a única coisa que já conseguiu. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma situação emocionalmente complicada, imagine que é um ninja da empatia. Observe, ouça, sinta. E quem sabe você pode descobrir que é mais inteligente do que pensava. Afinal, como disse Aristóteles, conhecer a si mesmo é o princípio de toda sabedoria. E conhecer os outros, bem, esse é o próximo nível. Você já esteve tão certo de algo apenas para perceber que estava completamente errado? Não se preocupe, você não está sozinho. Agora, vamos mergulhar no sexto sinal de inteligência: a capacidade de mudar de opinião. E não se trata da sua habilidade de escolher um restaurante depois de uma hora de indecisão. A flexibilidade mental é como um superpoder secreto dos gênios. É a capacidade de dizer: ops, eu estava errado, sem que o mundo desmorone. Adam Grant, em seu livro Think Again, nos lembra que a inteligência não é saber todas as respostas, mas estar disposto a questioná-las. Imagine por um momento que seu cérebro é como uma casa mental. Seria como viver em uma casa sem janelas ou portas. Claro, você se sente protegido,
mas está perdendo tudo o que acontece lá fora. A flexibilidade mental, por outro lado, é como ter uma casa com janelas panorâmicas e um jardim zen. Você está sempre pronto para uma renovação mental. Os estoicos, aqueles sábios da antiguidade, tinham um conceito chamado epoché, ou suspensão do julgamento. Não se trata de ficar em silêncio quando seu parceiro pergunta se aquele vestido fica bem. Trata-se de não se apressar em tirar conclusões, estar aberto a novas ideias. Como disse Marco Aurélio, se alguém pode me provar que estou errado e mostrar que minha ideia está incorreta, eu a mudarei com prazer. Mas mudar de opinião não é fácil. Nosso cérebro é um especialista em auto-engano. O viés de confirmação nos faz buscar informações que apoiem o que já acreditamos. Então, como podemos cultivar essa flexibilidade mental? Aqui estão alguns truques. 1. Pratique o desaprendizado. Questione suas crenças mais arraigadas. É como fazer uma limpeza de primavera no seu cérebro. 2. Busque ativamente pontos de vista diferentes. 3. Celebre quando você muda de opinião. É um sinal de crescimento, não de fraqueza. O psicólogo Carl Rogers disse uma vez: a única pessoa que está educada é aquela que aprendeu a aprender e a mudar. Então, da próxima vez que se encontrar defendendo uma ideia com unhas e dentes, pare e pergunte-se: e se eu estiver errado? Pode ser o começo de uma grande aventura mental. Lembre-se, mudar de opinião não te faz indeciso, te faz sábio. É como ser um camaleão mental, adaptando-se a novas ideias e perspectivas. E quem sabe, você pode descobrir que é mais inteligente do que pensava. Afinal, como disse o filósofo Bertrand Russell, o problema do mundo é que os estúpidos estão certos de tudo e os inteligentes estão cheios de dúvidas. Você já sentiu que seu cérebro é como um detetive, sempre procurando pistas e desvendando mistérios? Estamos prestes a mergulhar no próximo sinal de inteligência, a prática do pensamento crítico. E não se trata de criticar o último filme de super-herói. Embora isso também possa ser divertido, o pensamento crítico é como o superpoder secreto dos gênios. É a capacidade de analisar, questionar e avaliar informações antes de engoli-las inteiras como um pelicano faminto. Como disse o grande Carl Sagan, o pensamento cético é a base da ciência e da democracia. E Sagan sabia do que estava falando. O cara passou a vida procurando vida extraterrestre e ainda assim manteve os pés no chão. Mas o que isso tem a ver com inteligência? Muito, meu amigo. Imagine por um momento que sua mente é como um filtro de café. O pensamento crítico seria esse filtro que separa os grãos de informações valiosas da água turva, das fake news e dos preconceitos. Sem um bom filtro, você acabaria bebendo um café mental bastante desagradável. Os estoicos, aqueles velhos sábios, tinham um conceito chamado disciplina do julgamento. Não se trata de julgar a roupa do seu vizinho, embora eu tenha certeza de que eles tinham opiniões sobre as togas. Refere-se à prática de examinar nossas impressões e julgamentos antes de aceitá-los como verdade. Agora, como podemos melhorar nosso pensamento crítico? Aqui estão alguns exercícios práticos. 1. Jogue o advogado do diabo. Questione suas próprias crenças como se você fosse seu pior inimigo. É como um sparring mental, mas sem hematomas. 2. Pratique o porquê encadeado. Como uma criança curiosa, pergunte por quê a cada resposta que obtiver. É como descascar uma cebola de conhecimento camada por camada. 3. Busque evidências contrárias. Se você acredita firmemente em algo, procure informações que o contradigam. É como fazer exercícios para a sua mente, desconfortável no início, mas te faz mais forte. O filósofo Bertrand Russell disse uma vez: a maioria das pessoas preferiria morrer a pensar. De fato, muitos o fazem.
Parece drástico, mas ele tem um ponto. Pensar criticamente pode ser desconfortável, como um exercício para o cérebro. E se você precisar de inspiração, pense nos grandes pensadores críticos da história. Sócrates, por exemplo, passou a vida questionando tudo e todos. Claro, no final, fizeram-no beber cicuta, mas ei, ninguém disse que ser inteligente era fácil. Lembre-se, o pensamento crítico não é ser negativo ou cínico, é ser curioso, estar aberto a novas ideias e, ao mesmo tempo, não engolir qualquer coisa que te digam. Como disse o psicólogo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel, a confiança é uma sensação, não uma avaliação. Então, da próxima vez que se sentir muito seguro de algo, tire um momento para questioná-lo. A prática do pensamento crítico não só te torna mais inteligente, mas também te protege de cair em armadilhas mentais e manipulações. É como um escudo contra a estupidez, mas muito mais legal do que um escudo normal. Então, da próxima vez que se encontrar diante de uma nova informação, imagine que é um detetive do conhecimento. Observe, questione, analise. E quem sabe, você pode descobrir que é mais inteligente do que pensava. Afinal, como disse Aristóteles, é a marca de uma mente educada ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. E você, meu querido amigo, está a caminho de ter uma mente muito, muito educada. Estamos prestes a mergulhar no 8º sinal de inteligência, criatividade e pensamento lateral. E não se trata da sua habilidade de transformar uma caixa de pizza em um chapéu improvisado, embora isso também tenha seu mérito. A criatividade é como o superpoder secreto dos gênios. É a capacidade de ver conexões onde outros só veem caos, de encontrar soluções inovadoras para problemas cotidianos. Como disse o famoso psicólogo Joy Paul Guilford, a criatividade é a chave para a educação em seu sentido mais amplo e a solução para os problemas mais graves da humanidade. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que pessoas com QI alto tendem a ser mais criativas. É como se tivessem um laboratório de ideias em seus cérebros, constantemente misturando e combinando conceitos para criar algo novo. Imagine por um momento que sua mente é como uma caixa de Lego. O pensamento lateral seria a habilidade de construir um castelo com peças que supostamente servem para fazer um carro. É pensar fora da caixa, usando a caixa como material de construção. Os estoicos, aqueles velhos sábios, também tinham algo a dizer sobre a criatividade. Marco Aurélio escreveu: olhe profundamente dentro de si mesmo, lá está a fonte do bem, que pode jorrar continuamente se você cavar continuamente. Basicamente, ele estava dizendo: cave em sua mente, lá está o tesouro criativo. Mas como podemos cultivar essa criatividade? Aqui estão algumas técnicas. 1. Pratique a chuva de ideias absurdas. Quanto mais ridícula for a ideia, melhor. Um casaco de chuva para peixes, por que não? Na verdade, existe, não estou brincando. 2. Combine conceitos aleatórios. Escolha 2 objetos aleatoriamente e tente criar algo novo com eles. Um garfo e um alto-falante. Bum! Você acabou de inventar o garfo musical. O famoso inventor Thomas Edison disse uma vez: para inventar, você precisa de uma boa imaginação e um monte de lixo. Então, da próxima vez que seu quarto estiver uma bagunça, apenas diga que está cultivando sua criatividade. E falando em inventores, você sabia que Leonardo da Vinci costumava olhar as formas das nuvens para se inspirar? É como jogar adivinhações com o céu. Então, da próxima vez que te pegarem olhando pela janela no trabalho, apenas diga que está praticando suas habilidades de pensamento lateral, ao estilo da Vinci. Lembre-se, a criatividade não é apenas para artistas, é uma habilidade crucial em um mundo que muda rapidamente. Como disse o escritor Isaac Asimov,
A mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. Então, da próxima vez que enfrentar um problema, pense como se fosse um ninja criativo. Observe, questione, imagine. E quem sabe, você pode descobrir que é mais inteligente e criativo do que pensava. Afinal, como disse Albert Einstein, a criatividade é a inteligência se divertindo. Então vá em frente, divirta-se com seu cérebro. Você já riu tanto que seu estômago doeu? Bem, prepare-se porque estamos prestes a mergulhar no nono sinal de inteligência, o senso de humor. E não se trata da sua habilidade de contar piadas ruins em reuniões familiares, embora isso também exija um certo tipo de coragem. O humor é como o tempero secreto da inteligência. É a capacidade de ver o lado engraçado da vida, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Como disse o escritor E.B. White, o humor joga perto da grande veia da verdade. E ele estava certo. Às vezes uma boa risada pode revelar mais verdades do que 1000 discursos sérios. Mas o que o humor tem a ver com inteligência? Bastante ao que parece. Estudos recentes mostraram que pessoas com um bom senso de humor tendem a ter maiores habilidades cognitivas e criatividade. É como se o humor fosse o lubrificante do cérebro, fazendo as ideias fluírem mais facilmente. Imagine por um momento que sua mente é como uma academia. O humor seria aquele treinador pessoal que te faz suar, mas também te faz rir, te desafia, te surpreende e no final do dia te deixa mais forte e mentalmente flexível. Os estoicos, aqueles velhos sábios, também tinham algo a dizer sobre o humor. Epicteto, por exemplo, nos lembrava que o riso não deve ser nem excessivo, nem frequente. Mas não se preocupe, não estamos sugerindo que você se torne um robô sem emoções. Na verdade, trata-se de encontrar o equilíbrio perfeito entre a seriedade e a leveza. Agora, como podemos cultivar nosso senso de humor? Aqui estão algumas dicas. 1. Não se leve muito a sério. Lembre-se, você é um macaco evoluído em uma rocha flutuante no espaço. Um pouco de perspectiva cósmica pode fazer maravilhas. 2. Procure o lado absurdo das situações cotidianas. A vida está cheia de pequenas ironias, esperando para serem descobertas. 3. Pratique a autoironia. Rir de si mesmo não só é saudável, mas também demonstra inteligência emocional. O psicólogo Paul McGee, especialista no estudo do humor, sugere que o senso de humor é uma habilidade que pode ser desenvolvida como um músculo. Então, não se preocupe se suas piadas ainda não fazem a massa rir. Com prática, você logo estará lançando one-liners como um comediante profissional, ou pelo menos como aquele tio engraçado que todos temos na família. E falando em comediantes, você sabia que muitos dos maiores pensadores da história tinham um excelente senso de humor? Mark Twain, por exemplo, era conhecido tanto por sua inteligência aguda quanto por seu humor mordaz. Ele disse uma vez: "O segredo para envelhecer é viver honestamente, comer devagar e mentir sobre a idade." Palavras sábias, sem dúvida. Então, da próxima vez que se encontrar em uma situação difícil, tente encontrar o lado humorístico. Não só você se sentirá melhor, mas também estará exercitando sua inteligência. Como disse Charlie Chaplin, um dia sem rir é um dia perdido. Lembre-se, o humor é como um superpoder secreto. Ele te ajuda a se conectar com os outros, a lidar com o estresse e a ver o mundo de uma perspectiva única. Então vá em frente, seja o super-herói do humor em sua vida diária. Afinal, como disse Oscar Wilde, a vida é importante demais para ser levada a sério. Você já se sentiu como se seu cérebro fosse um Ferrari preso no trânsito da hora do rush? Bem, segure-se porque estamos prestes a pisar no acelerador da sua mente e explorar o 10º sinal de inteligência, a capacidade de concentração profunda. Em um mundo onde as notificações do celular tocam mais do que os sinos de uma igreja,
A habilidade de se imergir completamente em uma tarefa é como ter um superpoder. E não me refiro a ignorar seu parceiro quando ele pede para você tirar o lixo, embora isso também requeira alguma habilidade. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, cujo nome é mais difícil de pronunciar do que soletrar, chamou esse estado mental de fluxo. É aquele momento mágico em que você está tão absorto no que está fazendo que o tempo parece desaparecer. Como quando você fica vendo vídeos de gatinhos às 3 da manhã e de repente já é hora de ir trabalhar. Mas o que isso tem a ver com inteligência? Acontece que essa capacidade de concentração profunda é como o turbo do seu cérebro, permitindo que você processe informações mais rápido, resolva problemas complexos e seja mais criativo. É como ter um processador de última geração, em vez de um dos anos 90, que soa como um aspirador velho. Os estoicos, aqueles filósofos antigos que pareciam ter uma resposta para tudo, também tinham algo a dizer sobre a concentração. Marco Aurélio, o imperador romano que escrevia seus pensamentos enquanto liderava um império, multitarefa nível Deus, dizia: concentre cada nervo em alcançar a excelência. E ele não estava se referindo aos seus abdominais. Mas como podemos cultivar essa habilidade em um mundo projetado para nos distrair? Aqui estão alguns truques. 1. Pratique a técnica Pomodoro. Trabalhe em intervalos de 25 minutos com pausas de 5 minutos. É como fazer intervalos de alta intensidade, mas para o seu cérebro. 2. Crie um ambiente livre de distrações. E colocar seu celular no modo avião enquanto ele está ao lado não conta. 3. Medite. Sim, eu sei que parece coisa de hippie, mas até os CEOs mais durões fazem isso. É como uma academia para a sua atenção. 4. Durma bem. Seu cérebro precisa descansar tanto quanto você precisa de café pela manhã. O neurocientista Earl Miller, do MIT, descobriu que nosso cérebro só pode lidar com algumas tarefas de cada vez. Então, quando você acha que está fazendo multitarefa, na verdade, você está apenas mudando rapidamente de uma tarefa para outra. É como tentar fazer malabarismos com muitas bolas. No final, todas caem no chão. Lembre-se, a concentração profunda é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Então, da próxima vez que se pegar perdendo tempo nas redes sociais, imagine que é um monge zen focado na iluminação, ou pelo menos em terminar aquele relatório que devia entregar ontem. E se tudo isso parecer muito trabalho, pense nas recompensas. As pessoas que dominam a concentração profunda não só são mais produtivas, mas também experimentam mais momentos de fluxo, que estão diretamente relacionados à felicidade e satisfação. É como ter um bilhete de loteria premiado escondido no seu cérebro. Você já pensou que seus erros são como aqueles ingredientes secretos que fazem uma receita ser inesquecível? Bem, prepare-se porque estamos prestes a descobrir como os tropeços podem ser o trampolim para a genialidade. Bem-vindos ao último sinal de inteligência, a capacidade de aprender com os erros. Imagine por um momento que seu cérebro é como um detetive e cada erro é uma pista no grande mistério do sucesso. Os mais inteligentes não são os que nunca erram, mas os que sabem tirar ouro de suas mancadas. Como disse o grande Thomas Edison, eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Que maneira de ver o copo meio cheio, hein? Mas você não precisa ser um inventor genial para dominar essa arte. Os estoicos, aqueles velhos sábios, já nos falavam sobre isso há séculos. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo em tempo parcial, dizia: nossas ações podem ser impedimentos, mas não podem ser prejudiciais se não as julgarmos como tais. Em outras palavras, seus erros só são fracassos se você escolher vê-los dessa forma. Agora,
Como podemos transformar nossos tropeços em trampolins? Primeiro, abrace o erro como se fosse seu tio favorito no Natal. Sim, até aquele erro tão embaraçoso que te faz querer se esconder debaixo de uma pedra. Segundo, faça a pergunta mágica: o que posso aprender com isso? E terceiro, aplique essa lição na próxima tentativa. É como jogar um videogame. Toda vez que você perde, aprende os truques para passar para o próximo nível. A psicologia moderna apoia essa ideia. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, fala sobre a mentalidade de crescimento. Pessoas com essa mentalidade veem os desafios e erros como oportunidades para crescer, não como sinais de sua incompetência. Quem diria? Acontece que errar te faz mais inteligente. E falando em errar, você sabia que até os grandes gênios erraram? Einstein disse uma vez que as ondas gravitacionais não existiam, apenas para serem descobertas décadas depois. Mesmo os cérebros mais brilhantes têm seus momentos de ops. Mas não se preocupe se você não é Einstein. Eu mesmo tive que subir muitos vídeos antes de conseguir meus primeiros virais. É simplesmente ser constante, não desistir e aprender com cada erro. Todo dia aplico o que aprendo para que cada vídeo seja um pouco melhor que o anterior, graças a vocês e suas mensagens. Então, da próxima vez que errar, em vez de se frustrar, coloque seu chapéu de detetive, analise o que deu errado, por quê e como você pode melhorar na próxima vez. É como ser um cientista maluco, mas em vez de criar monstros, você está criando uma versão melhorada de si mesmo. Lembre-se, não existe fracasso, só existem lições disfarçadas de contratempos. Como disse o famoso jogador de basquete Michael Jordan, eu perdi mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu fui confiado para fazer o arremesso que ganharia o jogo e errei. Eu falhei uma e outra vez na minha vida e é por isso que tenho sucesso. Então, qual é a conclusão final de tudo isso? A inteligência não é algo que você tem ou não tem. É algo que você cultiva dia a dia. É como um jardim mental. Se você o rega e cuida, ele floresce. Se você o negligencia, bem, ele acaba cheio de ervas daninhas e pensamentos rançosos. Agora, o verdadeiro desafio é aplicar tudo isso na sua vida diária. Não se trata de se tornar sábio da noite para o dia. Embora, se conseguir, por favor, compartilhe seu segredo. É um processo gradual, uma jornada de autodescoberta e crescimento. Lembre-se, o crescimento pessoal é como plantar uma árvore. O melhor momento para começar foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários inteligência profunda, para que eu saiba quem são os vitoriosos que chegaram até o final do vídeo. Não se esqueça de dar like, se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos como este no futuro. Compartilhe este vídeo com quem possa achá-lo útil e considere apoiar o canal tornando-se membro. Link no comentário fixado. Agora recomendo assistir a um desses 2 vídeos para continuar aprendendo sobre estoicismo e psicologia humana. Um forte abraço e até a próxima.